Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um vídeo de jogo hoje para falar de São Paulo e Inter, Internacional e São Paulo, Porto Alegre. Gabriel Perecini estava lá, porque São Paulo foi a Porto Alegre enfrentar o Internacional. Fez um jogo muito difícil, com muitos desfalques, com muitos improvisos. Quem assistiu o pré-jogo, membro 9305, tem o pré-jogo. A gente mal conseguia montar qual era a ideia ali do Rogério Ceni. No fim, o Marcos Guilherme acabou jogando de ala esquerdo e de ponta, quando estava sem a bola era ala, quando estava com a bola era ponta. A gente teve ali o Rafinha na zaga, compondo ali a zaga, do lado de Beraldo e Luizão, né? Era uma das ideias que o Perecini tinha para o jogo, mas antes de fazer essa análise toda, o Perecini que estava lá e ele que faz a análise, eu vou aqui só fazer aquele pequeno editorial de coisas que eu acho que são muito importantes de serem ditas, principalmente num jogo como esse, porque a gente sabe que as coisas mudam. Primeiro ponto, o Rogério Ceni. Rogério Ceni está tirando leite de pedra, a gente já falou isso em live, mas eu quero repetir aqui. A gente pega um time com tantos improvisos, em meio a tantos desfalques, e o time consegue jogar contra uma equipe mais organizada, fora de casa, que está numa posição melhor na tabela, e o Rogério ultra desfalcado, jogando quase com um time sub-20. E o mais importante é que ele entrega. Tinha um desempenho, tinha uma ideia de jogo. Obviamente que vão acontecer falhas, mas a gente pode pensar assim, o Inter foi muito eficiente em explorar algumas falhas, principalmente uma noite ultra infeliz do Thiago Couto, ainda que no segundo tempo ele tenha melhorado, mas no primeiro tempo ali a gente pode falar que ele falhou nos 3 gols, né, cometeu um pênalti que ele poderia ter evitado, chegou atrasado. No segundo gol um pouco menos, mas é um cruzamento, a bola muito alta, meio balão, mas no primeiro a falha foi muito feia, né? A bola vai em cima dele. Então, uma noite muito infeliz. Então, São Paulo toma 3 gols. Mas o que é importante para falar dessa base? Nós estamos falando de improviso. Nós estamos falando de um desempenho muito acima dentro dessas circunstâncias, e nós estamos falando de um time de garotos de Cotia, que jogando fora de casa, com um time improvisado, toma um gol, sente o gol, não sente, vai e busca. Toma um segundo gol, sentiu o gol, não, vai lá e busca. Toma o terceiro gol, sentiu o gol, vai lá, chuta a bola na trave, vira o jogo. E tá naquela coisa, você tá ali, pô, não fiz o gol no segundo tempo, não vou conseguir manter a intensidade. Mantém a intensidade, busca o gol. Aí, pô, o Rogério tentou fazer trocas para ganhar a partida, e é muito importante falar, as trocas não surtiram efeitos. São Paulo teve oportunidades para matar o jogo, em uma bola com o Luciano, a outra bola com o Wellington, a gente vai ter que falar desses dois lances, mas também teve uma com Igor Vinícius, teve uma com Éder. O São Paulo teve oportunidades de ganhar o jogo. Não tenha sido fácil, não que o Inter tenha jogado mal, não é isso. O Rogério Ceni conseguiu pegar um time com improvisos e ainda assim tinham ali ideias de jogo, tinha-se uma clareza, a gente sabia o que o Rogério queria, e mais importante, os jogadores sabiam e executavam. Hoje o Nestor mesmo, né, participa dos gols, parecia um Nestor mais próximo daquele de antes de entrar em uma fase. A gente sempre fala que garotos oscilam, se a gente tiver um Nestor de volta, pode ser aí um momento bom. Igor Vinícius oscilou entre coisas boas e algumas coisas ruins. O Rafinha, como zagueiro, num dos gols, que é o segundo gol, ele levanta o braço pedindo ali uma foto no Luciano, que ficou caído no chão, e acaba deixando o jogador passar nas costas dele, e já tem experiência para evitar essas coisas. Mas mesmo assim, um jogador também que consegue fazer essas funções, depois ele vai para frente, avança e faz o cruzamento para o Luciano fazer o gol. Então, assim, era um São Paulo que tinha muita atitude, e uma coisa que eu até coloquei em tweet: não metam a mala nos garotos de Cotia, isso vale para adversário, porque garoto de Cotia não baixa a cabeça. A gente viu lá o zagueiro do Inter ir para cima do Thales Costa, e, querido, não adianta. Thales Costa não abaixa a cabeça, Igor Gomes não abaixa a cabeça, Nestor não abaixa a cabeça, pode ser em Itaquera contra Corinthians, pode ser contra o Inter, porque não falta nem vontade, nem atitude e nem postura para os garotos de Cotia que vêm salvando o São Paulo. Sei que o mundo cairá na cabeça de Thiago Couto e falo, calma, gente, calma. São Paulo talvez esteja pensando em goleiro, a gente tem que lembrar que o goleiro era o Lucas Perry, que foi ganhar cancha, aí o Volpe acabou saindo. Então, assim, tem muito a desenvolver, mas é uma coisa que eu e o Gabriel a gente sempre fala. Era melhor colocar o moleque para jogar alguns jogos do Campeonato Paulista do que precisar colocar ele num jogo tão importante. Que azar que ele teve uma noite infeliz, quando a zaga está ultra, né,
improvisada, quando o time está todo capenga contra um adversário difícil. Dito tudo isso, Gabriel, o que você viu do jogo? Quais eram as ideias? O que você gostou e o que você não gostou do São Paulo de hoje? Primeiro que mentira, né? Porque a gente falou tinha duas possibilidades de escalação. A única coisa que a gente Sim. errou é que a gente achava mais provável que não foi, mas a outra foi. Não. Sim, eu falei que você 100% falou todos, mas o que eu estava dizendo é que quando sai a escalação, a gente, e você que tem uma imersão absurda, tinha até dificuldade de falar, mano, o que o Rogério vai fazer? Foi só isso. Mas Mas sim, que era acabou dando a menos algo provável, né? A menos provável na naquela, nossa cabeça. na minha cabeça. Gabriel Baruel achou essa mais provável. Então, méritos para Ele Gabriel colocou Baruel. essa. Baruel de novo, Baruel tá on fire esses dias aí. Tá voando, cara, tá voando. Mas assim, depois que você acalma, né? Depois que saiu a escalação ali, você fica meio tonto. De fato, só existiam duas possibilidades. Ou era uma linha de quatro com o Rafinha de lateral esquerdo, Igor Vinícius na direita, Beraldo Luizão. Aí Gabriel Neves de primeiro volante, teria que ou abrir o Thales. Na verdade, com o Nestor em campo, não tinha muito ponto de correr, né? Porque seria um 4-1-3-2. Seria o Gabriel, o Nestor mais à frente, Thales de um lado, Marcos Guilherme do outro, Nicão e Luciano na frente, ou inverte o Nicão com o Marcos Guilherme, mas seria mais difícil, né? O Marcos Guilherme tem mais facilidade de recomposição. Ou era exatamente o que a gente viu em campo. O Rafinha fazendo novamente a função de terceiro zagueiro, já tinha feito isso no Mineirão, foi bem, Igor Vinícius por ali dando amplitude para o lado direito, o Marcos Guilherme improvisado na ala esquerda, isso não é novidade, porque é um jogador que fez bastante. E fez bastante essa função, né? Essas funções, ele fez muitas funções no Santos, no Internacional, um jogador extremamente dedicado, coletivo, tático. Então ele tinha essa capacidade, fez a pré-temporada dele ali, né? Tava só sem ritmo de jogo. E aí o trio de meio-campistas que a gente já tá um pouquinho acostumado, né? Com três no meio-campo e na frente, de qualquer maneira, Luciano e Nicão. Nicão, Eu me acho que faz. eu acho que assim, a gente tem muitas coisas boas no jogo de hoje. Vamos primeiro focar nessas coisas boas. De novo, é uma escalação que, quando sai, causa espanto em todo mundo. E, de novo, vamos voltar o que a gente falava no jogo do Atlético Mineiro. O São Paulo manteve o seu estilo de jogo. E, diferentemente do jogo contra o Atlético Mineiro, quando o São Paulo teve ali um bom controle durante boa parte da partida, tomou uma pressão no final, era até esperado, o Atlético Mineiro indo para cima e tudo mais. Dessa vez o São Paulo teve diversas adversidades e se recuperou a partir disso. E assim, você pega a escalação de hoje, Beraldo jogando na esquerda, Beraldo na base jogava mais pela direita, apesar de ser canhoto. Luizão na sobra, Rafinha novamente improvisado como zagueiro, Marcos Guilherme ala esquerda. Nicão não, Nestor voltando ao meio, depois de uma fase, ou se continue, hoje foi ainda ponto fora da curva dessa má fase, espero que ele esteja se recuperando, mas Luciano na frente, Nicão como atacante. O Nicão, quando jogava como segundo atacante, ele tinha sempre uma referência na frente, que seria geralmente o Caleri, jogou algumas partidas assim, Red Bull Bragantino e tudo mais, e jogando sempre aberto pelo lado direito, né? O Nicão costumava dar muita amplitude, mudava bastante o estilo de jogo, precisava que os meias chegassem na frente. Hoje o Nicão foi um segundo atacante, um atacante de fato, muitas vezes ele sendo o responsável por dar essa profundidade na linha de defesa adversária, chegava na área para finalizar, tabelava na esquerda com o Marcos Guilherme, que é o lado ali mais forte do São Paulo. A gente está acostumado a ver, Reinaldo e Patrick, Wellington e Patrick, Wellington e Nestor, enfim, a gente está acostumado a ver esse tipo de jogada ali pelo setor esquerdo, agora com o Marcos Guilherme e Nicão, e o Nicão vinha fazer essa função, e o Nicão vinha fazer um pivô, como a gente viu no segundo tempo. O São Paulo costuma contar com o pivô do Cavalleri, hoje contou com o pivô do Nicão, e isso era importante para que o Luciano pudesse circular bastante, pudesse encostar no lado direito, pudesse fazer a infiltração dele na área, pudesse vir buscar o jogo. Cara, então assim, olha a quantidade de improvisos que teve para o São Paulo manter. Fazia tempo que não jogava, né? Nicão, sim. Ainda fazia tempo que eu não jogava. Então, olha a quantidade de improviso que a gente teve para manter a mesma estrutura de jogo, no sentido de a mesma qualidade, o mesmo padrão. O São Paulo sai atrás logo cedo, com falha de goleiro, com lance questionável de arbitragem, bota a bola no chão, continua sai tocando, abre o jogo, tabela. Daria para fazer um compilado
essas tabelinhas do Igor Vinícius com o Igor Gomes, depois que o Igor Gomes entra, essas tabelinhas curtas, toca, passa, teve contra o Atlético Mineiro, se eu não estou enganado, teve contra o Palmeiras no Allianz Parque, teve hoje, jogadas muito parecidas, jogadas treinadas, teve... Tanto assim que os gols foram iguais, os 2 gols. Foram muito semelhantes. Tiveram semelhanças. Então, assim, tem o Nestor se mexendo um pouco mais, tem o Thales aguentando um pouco mais os 90 minutos, e o São Paulo botando a bola no chão o tempo todo. Tá pressionado, não vai conseguir sair. Time tocando bola, saindo da marcação, construindo o jogo, conseguindo inverter um pouco mais a jogada, só que não são inversões diretas. Nem sempre serão inversões diretas. Hoje o Beraldo deu uma muito bonita, mas muitas vezes inversões com dinamismo. Bota a bola no chão, a bola chega no Gabriel Neves, que hoje era o volante ali mais recuado, inverte o jogo. Chega no Thales, joga a bola para o outro lado. Chega no Rafinha, o Rafinha dá uma fatiada, vira o jogo. Então, assim, cara, é um time. Hoje o Rafinha como zagueiro, no terceiro gol, condução de bola do zagueiro. Quando é o zagueiro que dá assistência, fica muito mais fácil você perceber como é importante essa condução do zagueiro. Só que ela acontece diversas vezes. Para pegar um exemplo, que é só um exemplo, né? Porque era na época ainda de construção do time, mas o gol do Rigoni contra o Mirassol começa com a construção do Léo. Só que aí o Léo faz a construção, solta para o Reinaldo, a assistência do Reinaldo para o Rigoni. Hoje, como a assistência direta do Rafinha, fica muito claro, olha só, o zagueiro saiu jogando, gerou um gol. É importante. Então, assim, cara, são diversos mecanismos. O São Paulo continua com marcações individuais encaixadas. Hoje a gente falou um pouquinho no pré-jogo, a diferença do Pena saindo ali da esquerda para ir para dentro, e isso gerou uma dificuldade do São Paulo, porque é difícil acompanhar, porque senão você começa a fazer uma marcação individual um pouco mais longa, e não me parece ser a ideia do Rogério. E se você não faz essa marcação mais longa, significa que outra pessoa tem que pegar esse jogador que você movimentou de fora para dentro, e aí o São Paulo às vezes ainda se perde um pouquinho nesse encaixe, né? Católica, hoje um pouquinho, tem algumas partidas da Palmeiras, o jogo do 2-1, quando o Dudu começa a se movimentar muito. Então, são alguns pequenos encaixes que o São Paulo ainda pode fazer, mas é impressionante como sai jogador, tem desfalque, entra gente de Cotia, entra reforço hoje, que é o caso do Marcos Guilherme, primeiro jogo dele nesse retorno. Sim. Mudam as peças, o Rogério tem que improvisar, o Rogério vem com uma escalação nova, assim, cheio de improviso, cheio de tudo novo, não sei o quê. O São Paulo continua jogando. O São Paulo, hoje, em julho, o São Paulo evolui ainda em julho. A gente falava lá atrás, legal, o São Paulo está numa evolução aqui no Campeonato Paulista, bacana, começou o Campeonato Brasileiro, legal, tem evolução, mas se ficar nesse patamar lá na frente, não serve. Está servindo, sim, porque esse time não parece ter atingido o teto, e esse time tem jogadores para entrar ainda. Tem Caleri para voltar, que não jogou hoje, Patrick, tem diversos jogadores aí, Léo, Colorado, tem uma série de jogadores aí, o próprio Alisson, André Anderson, até machucar. Tem muita gente. Muita gente. Se ficar enumerando aqui, o vídeo vai longe. E até ia comentar, sem querer sair muito, mas assim, me parece até agora o melhor trabalho do Rogério como técnico. Assim, em que ele mostra mais versatilidade, mais maturidade. E eu tô falando assim, eu não acompanhei com profundidade, então essa afirmação que eu tô fazendo, eu acompanhei um pouco porque é o Rogério Ceni. Então, acompanhava alguns comentários que se fazia, e análise, como o do Mauro César, principalmente, do trabalho do Rogério, falando que o trabalho dele estava sendo mal avaliado em relação ao que ele estava entregando, em função de... O Jorge Jesus tem aquele peso, né? No Cruzeiro, foi onde ele teve muitas dificuldades, mas que acho que teve muitos aprendizados. E sim, no Fortaleza, como ele tem as conquistas, tem também no Flamengo, mas ele tem as conquistas, eram conquistas inéditas, então é mais fácil mensurar. Mas tudo isso faz parte de um grande aprendizado de um cara que está mostrando isso. Mesmo que não venha conquistar nenhum troféu, a gente tem que entender quando um trabalho está sendo bem feito. A gente consegue entender quando um centroavante está jogando bem, que nem é o caso do Caleri, quando está fazendo os gols lá no começo, ou quando tem jogador que está entregando, mas não veio o título, mas você sabe que o cara entregou a parte dele. O Rogério está entregando a parte dele e tem muitas dificuldades. E essas contusões que aconteceram, eu volto a lembrar, foram por pancada. Se a gente não tivesse sido responsáveis, né, lá atrás, não tivéssemos sido responsáveis em fazer uma rodagem, a coisa poderia estar numa situação muito pior. E olha como é que a gente chegou, vai enfrentar um Inter, time difícil, que está ali na quinta colocação agora com esse resultado, porque foi uma rodada ruim do São Paulo, né? O Santos acabou ganhando, e ganhando ele passava a gente,
eu estava mais apostando no Botafogo, mas o resto é tudo a lógica. Então o São Paulo ficou ali na zona intermediária. Ainda que esteja bem, porque está classificado nos outros torneios, eu sempre lembro, tudo pode virar um pesadelo. São Paulo tem confronto difícil na Copa do Brasil, Sul-Americana, mata-mata, qualquer coisa pode acontecer, também pode acontecer São Paulo. Mas em meio a tantos desfalques, cada vez fica mais difícil para o Rogério Ceni tirar essas soluções. Hoje eu fiquei muito surpreso da atitude de correr atrás, da calma, quer dizer, você assimilar, né? É um time que tem o que a gente chamaria de resiliência, né? Que é um time que toma porrada, mas consegue aguentar a porrada, absorver a porrada e dar uma resposta para isso. Não é todo time que tem. E normalmente garotos têm menos isso, né? Garotos que não se intimidam. Pô, o tamanho como é que chama o zagueiro do Inter, que vai para cima do Thales Costa? O cara parece uma versão bombada do God of War, né? Porque ele tem aquele, né? Aquela cara, imagina. Thales Costa lá pode ser até um pouco franzino, mas, cara, não vai. O cara vai para cima. E esse tipo de coisa tá ali dentro de um limite que o jogo pede. Tá? O cara não tá colocando em risco, não tá fazendo nada assintoso para tomar cartão. São Paulo toma muito cartão. O Luciano mesmo tomou gol no cartão. Tomou cartão no lance que a gente toma o gol, que ele ficou ali reclamando. Pô, o cara tomou a falta e conseguiu tomar cartão amarelo. Por uma falta que efetivamente aconteceu. Aquela falta aconteceu do Luciano. Nós tivemos um outro gol do Inter, importante aqui o registro, que eu esqueci de mencionar no pequeno editorial que eu fiz ali de começo, que seria um gol muito custoso, estava milimetricamente ali, não nem tão milimétrico, o impedimento, mas um gol contra do Rafinha, que seria mais uma falha do Thiago Couto, ainda que ele tenha melhor. Não uma falha do tipo, um frango. O primeiro gol foi um pouco uma falha mais assintosa. Foi do Rafinha, o gol contra? Tinha me parecido lá do outro lado que a bola tinha batido no Luizão. Porque a gente estava do lado oposto, né? Bom, pode ser que mas eu tenho quase certeza que foi Rafinha, sim. Porque não dá para ver. Porque tinha muita gente de longe, frente, né? Do lado oposto. Mas assim, o que acontece? O Thiago Couto acontece uma coisa com ele que a gente fala que é uma das virtudes que o Jandrei tem, né? O jogador do Inter vai tocar, não vai, então ele fica meio perdido. E o goleiro não pode. Era uma bola que, de repente, ele podia ter interceptado, ele fica ali meio vendido no lance. O zagueiro faz conta, mas estava impedido o lance. Mas, ou seja, se sai esse gol, ia ser muito difícil São Paulo se recuperar na partida com 2 gols de vantagem para o adversário no segundo tempo. Teria matado a partida e talvez agora todo o nosso discurso fosse outra coisa. Então entendam como não é fácil analisar futebol. O trabalho do Rogério Ceni teria sido... O primeiro tempo, não. O primeiro tempo do São Paulo foi bom de qualquer jeito. Perdendo. Sim, eu sei. Mas o que eu tô falando aqui, Gabriel, mesmo que saia aquele gol e o São Paulo tivesse tido a mesma intensidade e até diminuísse, aos olhos da galera, e aí eu tô falando do pessoal que tá assistindo futebol de modo mais leigo, que é também uma parte da galera que assiste aqui. Tem uma galera que tem mais imersão, tem uma galera que tem menos. A galera já fala, pô, Rogério, um lixo, não sei o quê, porque as pessoas não consideram desfalque, não consideram nada. Fala, pô, o jogo tava ganho, fez lá 3 gols, também não sabe. Aliás, o mundo estaria caindo muito mais na cabeça do Thiago Couto, que teve uma noite muito infeliz, né? Muito infeliz. O primeiro gol foi uma falha muito, muito clamorosa. O segundo gol foi uma falha, não chega a ser um frango, mas é uma falha, e ela é perceptível, né? Tipo, não, bola na pequena área é do goleiro, nem sempre, não é sempre, mas aquela bola, do jeito que ela foi, faltou um pouquinho ali de malícia, de tempo e tudo mais. Eu falo essas coisas. Foi uma noite muito terrível. E mesmo no pênalti foi muita inocência. Tem a ver com isso. É muito, muito, muito garoto. Apesar de já ter 23 anos. Mas para um goleiro é muito garoto. Pouco experiente. E o São Paulo tem esse problema aí. Né? Porque a gente não sabe se o Jandrei estará pronto para a próxima partida. Não dá para saber ainda. E de resto, dos jogadores que o Gabriel já mencionou, que foram muito bem, Gabriel Neves, cada dia... Ainda que ele tenha os botes malucos, cara, ele tem. Ele tem os botes malucos. Tem momento que ele dá um bote muito certeiro e erra, é característica do jogador, mas ele tem uma lucidez, acho que essa é a palavra, para pegar a bola, tocar, procurar o espaço, às vezes virar. Ele faz tudo com muita tranquilidade e cada dia eu gosto mais desse jogador. Né? Cada dia eu vejo ele mais com cara de São Paulo ali, quem diria que tantas saídas, contusões e tudo mais, daria uma oportunidade para um jogador que até então ali estava relegado. E eu falei para você, cara, eu tinha uma esperança que ele virasse um jogador para o elenco ali,
que colocasse uma pulga atrás da orelha do São Paulo, mas baseado só no encanto, na paixão de torcedor mesmo, né? Sabe quando você gosta do estilo do cara, mas ele não tinha jogado ainda para justificar? Agora parece que está justificando. Tem mais algum destaque que você queria? Não, o destaque, basicamente, assim, a variedade do São Paulo, né? Depois o Rogério mexe no segundo tempo, coloca alguns titulares. O Wellington entra, o São Paulo passa a ter ali mais força do lado esquerdo, mas no primeiro tempo atacou bastante pelo lado direito, que a gente não costuma ver tanto. A enfiada de bola do Nestor é muito boa para o primeiro gol, e depois o Igor Vinícius traz a bola por dentro, o São Paulo consegue tabelar por ali de novo. Essas jogadas elas acontecem mais de uma vez ao longo dos jogos, de um jogo para outro. Você consegue pegar semelhanças de jogadas muito parecidas. O São Paulo passa a ter mais gente atacando o fundo ali. A diferença é que no primeiro tempo, ali, principalmente o sistema defensivo, o Rafinha errou alguns botes e aí gerou algumas chances para o Internacional. O próprio Luizão, que vinha sendo muito exaltado, hoje eu achei que ele foi o melhor do trio de zaga, mas ele começa jogando na sobra e o primeiro gol do Internacional, a falta é bem questionável, mas antes da falta, era um estourão, a bola vem quicando, o Luizão não ataca a bola. E a bola quicando, e a bola diminuindo a distância, e o jogador do Internacional vindo, e o Luizão esperando. E todo mundo dava para ver que ele seria antecipado. O cara vai melhorar isso. Ponto. Se provavelmente fosse outro jogador, já estariam falando que porque ele é antecipado na corrida, o juiz da falta dele, bate a falta, sai o gol. Então, assim, é um lance que ele vai aprender a de repente olhar para o lado, saber que bola que está morta para ele dominar e sair jogando, e que bola que está morta, só que ele precisa atacar a bola. Senão o cara vem e devolve ela para jogo ali, né? E acaba complicando. Então, o São Paulo teve alguma dificuldade, depois o Luizão também teve alguma dificuldade de fazer algumas coberturas, né? Tanto do Rafinha, que errou um pouquinho, quanto do Beraldo, que às vezes saía um pouquinho de posição, tinha dificuldade de controlar o espaço nas costas dele, né? Saía muito, o jogador passava muito bem ali em velocidade nas costas, atacava. E o terceiro gol, na verdade, o lance do pênalti, para mim é o mais grave, porque o jogador domina a bola, não vi se era o Edenilson, não lembro quem que estava com a bola, ele fica olhando e esperando. Na live do UOL, eu falei que o cara estava fora do estádio, ele entrou no estádio, colocou a roupa, tomou um café, não sei o quê, e aí ele foi fazer o movimento em diagonal e ninguém pressiona o jogador que está com a bola esperando alguém fazer um movimento em diagonal. Isso não pode acontecer, ainda mais naquela região do campo. Isso é muito grave. Só que assim, com tanta mudança, com tanto jogador novo, pouco experiente, é uma questão de ajuste tão pequena que em relação ao futebol que o São Paulo jogou, criou oportunidades, foi buscar contra uma arbitragem que hoje, né, eu preciso rever os lances para saber exatamente o que foi falta, o que não foi falta, o que o São Cara, Paulo... tem uma coisa que me irrita, já que você falou de arbitragem, que tem um jogador do Inter que está caído e aí ele para o jogo. Ele para. Agora, quando o Luciano caiu, quando outros jogadores caíram, não, aí continua. Só que assim, num desses continua, aconteceu o gol, né? Sabe, o jogador tá lá caído e whatever, né? E o critério mudou, assim, de uma para outra, assim, sem que a gente entendesse o que se passa na cabeça do árbitro. Outra coisa que eu acho muito complicado o Brasil precisa melhorar a relação com o VAR. O problema não é o VAR, tá, gente? O problema é o nível da arbitragem. E aí, se você tem uma tecnologia, a tecnologia não vai funcionar se o nível da arbitragem for ruim. Mas não adianta tirar o VAR. Tem que tirar o VAR. Não adianta tirar o VAR. A arbitragem vai continuar ruim. Com ou sem VAR é ruim. A gente tem campeonato que começa com VAR, começa sem VAR, depois põe VAR, e a arbitragem é ruim o campeonato inteiro. Mas, pô, chama logo o cara. Mas o árbitro ficar ali num lance com a mão no ouvido 200 anos para se decidir um lance, em teoria fácil, tranquilo, isso beira inaceitável, né? E aí a gente tem muita coisa a questionar. Então, assim, esse erro, para mim, ele é um pouquinho mais delicado, mas assim, dentro de um contexto que o São Paulo depois supera a questão de arbitragem, supera a falha individual de jogadores, busca 3 vezes o placar, tudo isso mantendo uma cara muito grande. Hoje o UOL colocou, o São Paulo teve 90%, mais de 90% de acerto nos passes, o São Paulo progrediu hoje, tinha momentos que era assim, era gostoso de ver o jogo.
Você estava ali, você está torcendo, tem que correr atrás do resultado, tem coisa que te estressa durante o jogo, às vezes erro de passe, às vezes erro de decisão, arbitragem, sei o quê, o resultado, aquela história toda. Só que, cara, você tá vendo o time, principalmente quando você vê de cima, cara, troca passe, o Internacional tenta pressionar, o time põe no chão, ninguém se desespera, é impressionante. Exato. Thales Costa, Gabriel Neves, Luizão, tudo isso, cara, saída de bola, inverte, a bola chegou do outro lado, aparece para jogar, ataca o espaço, o São Paulo progredindo com uma naturalidade, o time não fazia força para jogar. Algumas vezes no ano, jogos específicos, o São Paulo parece que fazia força para jogar. Era difícil, ficava travado, era anulado. Hoje, contra o Internacional, muito mais inteiro, né, em termos de desfalques do que o São Paulo não fazia força, era natural. Os jogadores sabiam o que precisava ser feito. Esse, para mim, é o principal ponto positivo do jogo. Até o Thiago Couto, que foi mal, sabe que foi mal, sabe que o primeiro tempo foi desastroso, bola chegava nele, colocava no chão, saía jogando. Assim, teve uma bola até que ele errou, que o Gabriel Neves foi reclamar com ele, né? Que ele meteu uma bola muito na fogueira, quase no meio do campo, mais para lateral ali, né? O Gabriel não é que foi dar uma bronca, chegou lá e falou. Deu para perceber que ele chegou, mano, um pouco de calma aí nessa parada, porque a bola foi lá e já voltou e ia complicar para a gente aqui. Mas antes de você falar, talvez seja isso do Thiago Couto, a gente tem que ressaltar aqui: golaço do Luciano, que cabeceio, né? De longe, difícil e tal, mas assim, não pode perder o gol que perdeu no lance do Igor Vinícius. Sabe, a bola estava muito inteira para ele. Foi bater de primeira, tudo bem e tal, mas tinha tempo até de parar, de olhar e de bater. Tá, tudo bem. Então escorregou, menos mal. Então, tudo bem. O jogador internacional escorregou, não precisava bater de primeira. Então tá, sim. Então volto à minha crítica. Tinha tempo, tudo bem, você tá ali, você tá iluminado, você fala, pô, vou fazer, confiança, ok, não pode perder um gol desse, não é nada assim grave, mas não pode perder um gol. E o Wellington não pode fazer aquilo na frente do goleiro, tentar, acho que me pareceu que ele tentou bater a bola por baixo da perna do goleiro, não é para aquilo, é um jogo, um gol ali faria uma diferença brutal para a temporada do São Paulo, né? Admiro até que ele tenha essa calma para tentar fazer uma jogada de efeito ali naquela circunstância, mas não era a hora para aquilo. Então é outra coisa também que tem que melhorar, mas a gente também tem que criticar, chamar atenção. Não pode perder gol assim, um gol desse custo. Sabe por quê? Quando um jogador perde um gol desse, depois ninguém lembra que foi o Wellington que perdeu o gol, depois ninguém lembra que o Luciano perdeu o gol, vai cair na conta do Rogério daqui a um tempo. Basta, não tá mais na Sul-Americana, não tá na Copa do Brasil, tá na zona intermediária do Campeonato Brasileiro, o trabalho do Rogério vira uma desgraça. Aconteceu com a Gui, aconteceu com o Diniz, e aconteceu com o Dorival, acontece, vira a chave, e aí já tudo culmina na peça mais fácil de trocar. Aí é só trocar esse cara aí que melhora tudo. Tinha gente falando que o Rogério, xingando o Rogério, obviamente, gente que não entende ufos de futebol, tô falando assim, com todo o respeito da Taveira, essas pessoas, mas assim, se você não consegue enxergar o trabalho do Rogério nas circunstâncias e condições, desculpa, mas falta um pouco aí de entendimento de futebol. E olha que assim, de mim pro Gabriel tem um abismo, mas assim, de uma pessoa que observa, no meu caso, dá para entender que o trabalho acontece, até um leigo pode perceber esse trabalho, imprensa. O trabalho do Rogério é muito acima, o trabalho do Rogério é muito acima da média. É muito acima da média. Para mim é surpreendente, e eu acho que mesmo quem acreditava bastante no trabalho dele, vamos ver, deixa o cara aí, não sei o quê. Eu que acreditava não achava que ele entregar metade disso. Não, mas assim, para o começo do ano, eu acho que é muito claro que o São Paulo está jogando bem acima do começo do ano. Agora, infelizmente, aqui é o paradoxo, né? Porque assim, mais um empate, 10º lugar, descolado lá do G6, cara. Honestamente, eu não tenho o que falar, porque é um time que está em todas as competições, classificações ali com um suor absurdo, jogadores se matando, aí chegam nos jogos com nível de desgaste elevadíssimo, contusões absurdas, assim, não são aquelas que tiram só de 1 ou 2 jogos, você tem as que tiram de 1 ou 2 jogos, você tem a suspensão que tira de um jogo ou outro, aí você tem um time que jogadores que ficam 3 meses, 4 meses, temporada inteira. Cara, é um absurdo. Então, assim. Então saiu carregado de cãibra. Infelizmente. Porque tá voltando, precisava jogar.
Infelizmente, é cobertor curto do São Paulo, porque o São Paulo tem o desempenho do time era para estar, infelizmente, com muito mais ponto. Ou felizmente, sei lá, era para estar com muito mais ponto, não tá. O desempenho, felizmente, é bom, a pontuação, infelizmente, não é tão boa. Então, assim, é um paradoxo, eu preciso entender isso, preocupa, pensando em 2023, porque Copa é aquele negócio, cara, você perde um jogo, um abraço, está fora. Então, aliás, saiu São Paulo América, vai ser quinta-feira, né? Exatamente. Baruel on fire, né? De novo. Por quê? Gabriel Baruel. Baruel tá on fire nessa coisa. Não foi ele que brigou, que falou que ia ser quinta? Eu falei que ia ser quinta. Ah, então você tá on fire. Então, eu virei pro Hugo e já falei, ó, eu tô falando aqui que vai ser quinta-feira. O jogo tem cara de quinta-feira. Tem cara de quinta-feira. Informei. Não, mas assim, no fim das contas, de novo, saldo positivo. Eu queria só destacar do Thiago Couto rapidinho, a parte mental dele no segundo tempo, né? Fez boas defesas, voltou pro segundo tempo, depois do primeiro tempo horroroso. É uma característica dele, ele não é espalhafatoso, mas ele manter essa característica, manter a saída de bola depois do primeiro tempo, que é uma catástrofe, o primeiro jogo titular dele de Campeonato Brasileiro, essa história toda, enfim, é algo para se ressaltar depois de ter ido, sim, muito mal. Escandaloso. Acontece. Não vou falar, uma das piores atuações, não tem. A gente sabe que tem noites terríveis de goleiro, hoje foi a noite dele. Mas é duro quando você é estreante, sabe? Porque é óbvio que agora ele vai ter uma pecha que vai levar um tempo para que essa pecha vá. Já tinha gente falando, tem que contratar goleiro. Vai ter gente brigando e exigindo. É a única hora que a galera pensa em olhar para a diretoria. Mas ok, pelo menos algum momento que se olhe, mas São Paulo talvez, até nessa janela, queira correr atrás de goleiro por populismo. Último destaque individual, jogou pouco hoje, entrou no segundo tempo, mas é impressionante, joga pouco tempo, joga muito tempo. Domingo passado foi mal, e falamos isso aqui, domingo agora 3 dias, mas Diego Costa, hoje, de novo. Cara, talvez se tivesse que eleger hoje o melhor jogador de São Paulo na temporada, o meu voto ia para ele. Tá jogando um absurdo, para mim, mais que o Caleri tem sido obviamente muito decisivo, é o cara que faz os gols, aquela história toda, mas o desempenho, a regularidade do Diego Costa, assim, chama atenção o jogo passado, que ele não vai bem, que ele erra, aí você fala, caramba, aí você fica assustado. Os outros jogadores não, o jogador tem jogo que não recebe tanta bola, tem jogo que tá abaixo, não sei o que, tem jogo que não joga. Ele, cara, assim, desde talvez o segundo jogo da temporada, porque o primeiro ainda contra o Guarani, né, um pouquinho de falta de tempo de bola, essa história toda, mas, cara, é impressionante hoje, de novo, antecipando, cortando passe, sai jogando, recupera a bola, desarma com uma facilidade impressionante. O que tá jogando o Diego Costa e a liderança dele. O momento que ele foi pressionar o árbitro foi ele. Por mim, Diego Costa deveria ser o capitão do time, ponto. Sim, então, mas eu tô dizendo. Mas vale o destaque. Devia ser cravado como, o capitão Diego Costa, se ele não está, é alguém. Porque é uma característica que você vê ali em campo. Não é só pela dedicação, pelo futebol. A tarde de capitão não é só um prêmio para o jogador, porque senão todo mundo, muita gente desse elenco mereceria. Mas sabe, tem a ver também hoje com essa característica do cara, de saber chegar, de saber cobrar de um outro jogador. Teve um momento lá que tá um jogador de São Paulo caído no chão, eu não lembro quem foi que o jogador do Inter vai tentar puxar, acho que é o Thales, que toma uma falta, acho que é o Thales Costa, se não me engano. E aí o jogador do Inter tenta levantar ele, já agora no final, e aí já vai o Diego lá e não, tira, tipo, sabe? Então o jogador tenta puxar, o cara cai de novo no chão. Fez isso hoje? Orientar, chamar para conversar, o Rafinha fez hoje também, mas Nestor hoje estava orientando, chamando, o Nestor hoje era praticamente um veterano, né? E aí, para finalizar, o último destaque coletivo, né? Fazemos o destaque individual, o último coletivo, para mim, para encerrar. Contra o Fluminense, agora 3 dias, o São Paulo bateu o segundo gol, sai de um lateral. O São Paulo bate com alguma rapidez, né? Não é aquele lateral que pegou o time inteiro ali com as calças curtas, mas você não dá conforto para o adversário se ajeitar na marcação. Hoje, de novo, o São Paulo bate um lateral rápido, vira o gol, eu acho que é o gol de empate. Eu não lembro se é o gol de empate ou se é o segundo gol. Não vou lembrar. Algum gol de empate. Hoje os gols de São Paulo foram tudo de empate. Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo gol. Enfim, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo. Acho que foi o segundo gol. Acho que foi o segundo. É possível. E cobrança de falta rápida. O Igor Vinícius. O Gabriel Neves bateu uma rápida hoje. Deixou o Igor Vinícius.
um baita contra-ataque para o São Paulo. O Vinícius, de novo, ele dá assistência, ele participa do segundo gol, ele chega na linha de fundo, é a dificuldade de acertar a jogada, que é impressionante. Podia definir 10 vezes melhor, mas hoje a partida dele é muito mais positiva do que negativa, mas como ele precisa melhorar isso, ele daria um salto de prateleira tão grande se ele conseguisse melhorar um pouquinho isso daí, mas teve hoje o Neves bate contra-ataque, o Pablo Maia Neves foi incrível. A do Neves foi... Teve um lance, a gente falou, eu acho que a gente falou no vídeo de jogo. Era uma falta, tava todo mundo não sei o que lá. O Paulo Maia tava lá perto da área, ele sai correndo para receber um eventual lançamento. Que aí o zagueiro do Fluminense, eu não lembro se era o Manuel ou se era o Lucas Claro, acompanha ele ali por cima da hora, mas assim, é um time que tá ligado o tempo inteiro, cara. Eu acho que assim, chegou num ponto em que começa a virar muita sacanagem se você começar a discutir entrega, dedicação desses jogadores. Não vai ganhar sempre, não vai buscar 3 gols de desvantagem sempre, vai perder de vez em quando, mas é impressionante como se dedicam e como se entregam os jogadores desse elenco. E aí também tem muito mérito do Rogério, porque eles conseguem fazer isso com organização. Não é só correria desordenada, é nego que não sabe o que fazer, essas coisas todas. É organização, é entrega, e por isso que esse time consegue ser tão competitivo mesmo com todo esse contexto aqui. Como diz o Rogério, a gente quer trazer um pouco daquele São Paulo que a gente consegue ver, reconhecer e tal. Cada dia mais o São Paulo está reconhecível. Tem muitos problemas, mas também tem muitas soluções. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.